Filosofia das Coisas, episódio 5. Causa ou acaso? O que será a verdade? Roda a vinheta aí. Causa ou acaso? O que rege a verdade? O que rege a natureza? O princípio da casualidade, ou seja, que não existe uma verdade última e uma realidade última, nem uma causa primeira, nem uma causa última. É tudo casual. É tudo ao acaso. Ou, como observamos linearmente no nosso tempo, que toda causa, e isso foi observado por vários filósofos, inclusive Aristóteles trabalha a questão da causa final, ou seja, o telos, que dá origem ao termo teleologia. E o que é teleologia? É o conceito da causa final, ou seja, a causa, a razão daquele ente existir, ele estar no mundo. Ele não é ser, porque não contém a característica essencial do ser, que é a eternidade. Uma coisa não pode ser e logo em seguida não ser. Ou ser e logo em seguida se transformar em algo e modificar. O movimento, ele é coisa relacionada a ente. E o eterno seria outra categoria. Ele teria a essência, para Aristóteles, ele teria a essência da eternidade, do ser, mas ele não é eterno, ele se modifica, ele se transforma. Vamos observar agora a causa como uma só causa. Ela é causa, mas para ela ser causa, ela tem que ser causa de algo. Né? Ela tem que causar alguma coisa. E efeito, para ser efeito, ele tem que ser causado por uma causa. E que ele é efeito daquela causa. Ou seja, ele só pode ser efeito se ele for efeito de uma causa. Ele não pode só ser efeito. Efeito de quê? Efeito de quê? Que efeito é esse? É o efeito provocado por alguma causa. Sendo que, se a gente caminhar no movimento do tempo, da temporalidade, a gente vai perceber que toda causa é em si mesma. Ela tem as duas características. Ela tem característica tanto de causa quanto de efeito. Ela tem característica de causa, porque ela foi causada por algo, mas ao mesmo tempo ela tem característica de efeito. Ela é causa, mas ela é efeito da causa também. Ela tem essas duas características inerentes a ela. Portanto, podemos concluir que toda causa é também um efeito. E todo efeito é também uma causa. E causa e efeito não podem ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, no instante, a causa-efeito, causa/efeito, a unidade causa/efeito, ela é os dois e ao mesmo tempo ela não é nenhum dos dois. Ela não é nenhum. Porque quando ela não é efeito, ela não é causa. E quando ela não é causa, ela não é efeito. Ela só faz sentido quando a gente sabe o que vem depois, como consequência, e quando a gente sabe o que veio antes, o que deu causa. Se a gente não souber do antes, o que deu causa, nem souber o que vem depois, ou seja, o que dá a consequência, não souber nenhum nem outro, ele é um instante, aquela coisa, aquele objeto, seja lá o que for na natureza, no instante ele é
totalmente casual. Porque ele nem é causa nem é efeito. Ele precisa de uma explicação racional que mostre no instante anterior o que lhe deu causa e precisa mostrar no instante posterior um efeito, ou presumir um efeito. Mas, enfim, como são cadeias de causa e efeito, instante após instante, existe um rastro de causas e efeitos que a gente pode medir. E através dessa medição nós medimos a história, né? São constantes causas e efeitos que vão se seguindo em sequência, assim, sem parar, assim. Mas se congelarmos um instante, ele nem é causa nem efeito, porque é indefinível. Ele é indefinível, por natureza. Se toda causa em si já é uma causa e efeito, ela não é nenhum dos dois. Então existe um elemento aí que é a percepção. E como eu já falei, a maior parte da nossa percepção, ela nos vem. Nós não escolhemos perceber. Nós somos inscritos e fazemos tudo dentro desse sistema do espaço-tempo. Então, não tem como a gente ter uma visão à distância. Ou seja, não há um fora observado nem observável, né? E quando a gente se movimenta, tanto é que quando a gente se movimenta ao olhar coisas muito distantes, a gente se movimenta no tempo também. O espaço-tempo, eles têm uma relação intrínseca, sendo que também eles têm uma relação de relatividade. Ou seja, tudo que a gente observa depende de uma interpretação, de uma chave, de uma hermenêutica. Uma chave hermenêutica, uma explicação que unifique. Então, existe um elemento de casualidade em todo que é causal e um elemento de causalidade em tudo que é casual. Em tudo que é causal. Casualidade em tudo que é causal. E aí, se uma causa se algo se a vida, se a natureza, se todas as coisas que funcionam na natureza são causais, elas têm que seguir padrões lineares que remetem à visão cartesiana de mundo e etc. Se é tudo casual, se é tudo ao acaso, né? Não existe causa e efeito, nós não poderíamos falar em efeito, nem em sequência, nem comprovar nada. Nenhum tipo de linearidade. Só que observando fenômenos quânticos, a gente observa, hoje em dia é mais fácil observar que há uma desordem universal. As coisas não são, se observadas num momentum, elas não são ordenadas. E a reflexão não deixa você completamente sem saída. Completamente sem saída. As coisas sempre ficam nessa dúvida. Ou é causa e efeito, ou é casualidade, ou é acaso. Porque aí fica aquela dualidade também entre religiosos e não religiosos. Quem tem fé, entre aspas, bem entre aspas, e quem não tem fé. Ou seja, crentes e descrentes. É tudo uma coisa só. No fim das contas, meu amigo, a questão é como é que o seu olhar observa o mundo. Porque a partir do olhar, quando você olha as coisas, quando você olha, tudo aquilo, na verdade, está entrando em você. São feixes de luz e é tudo interpretação do seu cérebro. E como eu já disse antes, 99 ou 90%, mais de 90% das nossas funções cognitivas e tudo que a gente faz, enfim, várias tarefas ao mesmo tempo, é automático. E chega com atraso.
E a neurociência moderna, ela mostra que chega com atraso. De até 5 segundos. A gente, quando diz assim, eu sei que tomei uma decisão, na verdade o cérebro já tinha tomado essa decisão. Então existe uma defasagem aí, temporal. Se é temporal, é espaço-temporal. Essa defasagem ela pode estar ligada, inclusive, à medição. Porque o medidor, a pessoa que mede, ela está influenciada. E a pessoa que é medida também está influenciada. Os elementos que circulam estão influenciados. A pessoa não tem como sair para observar. Porque no instante que ela diz, a minha percepção será testada, você altera a percepção. Você altera o seu cérebro, os seus neurônios, tudo, você altera. Então, no fim das contas, o que é que define? É a forma como você faz a leitura, assim, na decisão, no momento em que você decide. Você decide observar o instante, você decide observar, como é que eu poderia dizer? Só um fenômeno solto, enfim, e aí analisá-lo como casualidade, ou na observação você interliga os elementos para ler, o seu cérebro, no caso, começa a ler e identificar elementos de causalidade, de causa e efeito. Como é que você percebe? E a sua percepção é importante. Aliás, a sua percepção não é importante, ela é determinante. Ela é que determina se prevalece causa e efeito ou prevalece casualidade total ou acaso total. Porque ambos estão inseridos na essência do que seja a natureza, o universo e tal. E não tem como fugir disso. Isso é um paradoxo. Isso é definido através da percepção. E é uma fração de percepção. E nós não enxergamos praticamente nada do que está além dessa percepção. E como não enxergamos nada do que está além dessa percepção, é óbvio, o que fica claro, que fica assim evidente, é que de tão limitada que é a nossa percepção, os nossos sentidos e tudo que a gente vê e que a gente pode ler, e a forma de repassar também é muito limitada, porque ela é linear, ela, através de código e linguagem, a gente nunca consegue passar a ideia de uma maneira completa. Nunca. Então sempre fica lacuna. E essas lacunas são preenchidas apenas pela sua determinação no instante, se você vai ler aquilo como causa e efeito, ou se você vai ler aquilo como uma coisa totalmente casual. E você internaliza isso. É um processo que está totalmente interligado ao modo como você percebe a realidade. Mas ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, você tem elementos que impõem-se diante de você como fatos reais. Por quê? Porque seu cérebro está percebendo o tempo todo. Então a sua decisão ela é influenciada também pelo que o seu cérebro está decidindo como verdade o tempo todo, porque ele não para de processar, de observar, de ler. E você ali, naquele instante, você está racionalizando muito pouco. Uma ínfima porcentagem do todo. Porque o todo, o que é o todo? E o que é tudo? Fique com essa reflexão. Que acho que o vídeo ficou um pouco longo. Um beijo para todos. Falou.